Salve seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e o vídeo de hoje, galera, é pra gente finalizar aí a nossa série de Pixel Studio, onde nos vídeos anteriores aí a gente abordou toda a parte do menu, né, do Pixel Studio, toda a parte das ferramentas, detalhe por detalhe, passei diversas dicas aí pra vocês, né. Pra quem nunca mexeu no aplicativo, tenho certeza que agora ficou muito melhor, né, conhecendo como funciona a ferramenta como um todo. E então, finalizando aqui a nossa série, hoje a gente vai falar das layers e das animações, né, como que dá pra fazer aí aquele sistema de camada que fica na frente, que fica atrás, e também mexer com as animações, né, como que funciona ali para adicionar mais frames, para fazer um controle ali de como que tá andando a nossa animação enquanto a gente vai desenhando. E lembrando que se você não assistiu os vídeos anteriores, é extremamente importante você dar uma passadinha lá para ver, né, para se situar e para aprender as ferramentas usadas antes, né, porque essa aula aqui é um complemento das anteriores. Inclusive eu fiz no canal uma playlist só com os vídeos dessa série do Pixel Studio, então é muito importante você se inscrever, deixar o seu comentário para você não perder as próximas atualizações, né? Os próximos vídeos que for entrar aí nessa playlist sobre o Pixel Studio. Se vocês gostarem aí dessa sequência, posso estar trazendo mais vídeos com dica, ensinando alguma técnica, alguma coisa nesse aplicativo que é bem interessante, é de graça, enfim, não tem nada a perder, né? Então é isso, galera, eu fiz aqui uma árvore bem simples e um fundo como se fosse um mar, enfim, com um sol atrás, né, só para vocês terem uma noção aqui de como que funciona. Vamos reparar aqui, ó, vamos entender como que funciona essa camada, ó. Essa daqui é a camada que vai ficar à frente, então quanto mais para cá a folha tiver, mais à frente no desenho ela vai ficar, e essa aqui é a que vai ficar mais atrás. Repara que tudo que eu pintar aqui, ó, tá vendo que tá saindo por trás da árvore? É por causa dessa camada. Para pintar à frente, você precisa selecionar a camada, ó, ficou toda verdinha. Agora sim, ó, agora eu tô pintando na parte da frente do meu desenho, ó. Então é para isso que serve as camadas. Você consegue dividir o seu desenho em camadas, o que fica à frente, o que fica atrás, e ter um controle melhor, né? Você pode também, ó, apagar a camada para você ter uma visibilidade melhor atrás. Então você clica duas vezes, ó, ela abre a camada e fecha, né? Ou na de trás também, abre e fecha ela e tal. E aí você pode ir criando mais camadas aqui com maisinho. Toma cuidado que esse aqui não dá para fazer com Ctrl Z. Para você vir aqui, ó, excluir essa camada, você tem que vir aqui na ferramenta dela. E aí você vai selecionar essa opção aqui, ó, deletar camada. Aí ela vai pedir, isso aqui também toma muito cuidado porque não dá para desfazer essa ação. Então se for uma camada com desenho, se fizer isso aqui, esquece, já era. Então, ó, apaguei uma camada em branco, então você certifica, ó, de que está selecionado. Aí você vem na opção deletar camada, mesclar com a anterior. O que isso significa? Eu vou misturar esse desenho com essa camada aqui, vou transformar as duas em uma única camada. Essas ações aqui tem que ser muito bem pensadas porque você não consegue desfazer, tá? Depois que eu misturei aqui, que eu tornei uma só, eu não consigo desfazer. Então presta bastante atenção nesse detalhe, né? Essa próxima opção você vai misturar com a da frente. Então, por exemplo, se eu clicar nessa, eu consigo mesclar ela com a camada da frente. Se eu tivesse uma outra frente aqui, eu mesclava essa com essa, entendeu? Mesclar todas as camadas que você tiver aqui, você vai transformar em uma única só, né? Digamos que eu tinha uma camada para o sol, eu tinha uma camada para o céu azul ali e uma camada para o mar. Uma do ladinho da outra aqui. Se eu viesse aqui, puf, picou, vai virar um desenho único. E aí você não consegue desfazer também, beleza? Esse aqui, ó, mover para baixo, mover para cima, esse aqui dá para mostrar agora, ó. Eu movi a minha camada para cima, voltei ela para trás. Então você clica na camada e você consegue definir o que vai ficar à frente do que aqui no seu desenho, né? Então essas duas opções são bem interessantes. Adicionar imagem, você vai abrir a sua galeria e vai escolher uma imagem para ser adicionada aqui. E aí uma parte muito interessante que eu uso muito, que vai ficar de dica aqui para vocês, é essa aqui, ó, opacidade. Cara, a opacidade, ela dá para perceber aqui, ó, que ele vai ficando transparente o seu desenho. Isso aqui, cara, é muito interessante para você fazer efeito de luz, efeito de sombra, efeito de água, reflexo. Dá para fazer muita coisa com esse efeitinho aqui. Vou usar esse desenho aqui da thumbnail de exemplo, né? Ó, vocês podem reparar que ele tem efeito de luz, ó, esse efeitinho aqui transparente, ó, dá para ver, né, que tá meio transparente. Ó, você vê, dá para ver por trás do desenho, ó, a transparência. Eu tudo fiz com camadas, né? Então se vocês reparar aqui embaixo, ó, eu tenho a camada das pedras, ó, eu apaguei e dá pra ver aqui, ó, que esse amarelo aqui não sumiu, é porque é uma layer de efeito, é uma layer que eu adicionei aqui, ó. Essa aqui é da, ó, que dá pra ver, ó, essa aqui é da grama. Se eu apagar, são todos efeitos. Então se eu desligar essa camada aqui, ó,
ela tira esse efeito de luz, né? Esse efeito de luz, ó, aqui tá as pedras puras, tá bem chapada a cor, né? Então essa é uma dica extremamente importante para você fazer esses efeitos de luz aqui, dar esse charme no seu desenho, né? Em vez de você ficar lá caçando uma palheta de cor que combina, tipo, esse tom aqui, não, cara, você consegue fazer através da camada. Se você clicar aqui, ó, eu tô com a camada de luz selecionada, eu vou abrir aqui, ó, a opacidade dela tá em 37%. Se eu colocar em 100%, olha aqui, eu simplesmente joguei um amarelo, que era o tom da luz, e reduzi a opacidade dela, então já criou esse efeito de iluminação. É uma dica muito importante, em vez de você se matar ali criando paleta que mistura o azul para ficar com um tom de amarelado, não, simplesmente você vem aqui, cria uma camada extra e aí você vai ficar com esse efeito aqui e sem se preocupar com a questão aí de paleta de cor. Então essa é uma dica muito interessante para vocês. Ó, aqui a gente consegue ver também a disposição das camadas, né? O que fica à frente do que, ó. Aqui só as pedras, a pedra aqui é só a parte da grama, então tá tudo bem dividido. Eu tenho uma camada aqui, ó, que tá apagada, se eu acender ela, que são as paletas de cor que eu usei, ó. Tá vendo? Então você pode ter esse controle aqui no seu desenho. E aí na hora de exportar, você exporta o seu desenho inteiro. Ou se eu quisesse transformar num desenho único, eu vim aqui e juntava todas as camadas em uma camada única. E aí o meu desenho ia ficar assim. Só que eu não gosto de fazer isso porque eu perco essa personalização aqui, né? Se eu quiser adicionar mais alguma coisa aqui no desenho, eu tenho essa estrutura aqui que eu posso estar trabalhando e tal. Então eu prefiro deixar assim e exportar tipo a imagem chapada lá, sem as camadas, do que transformar num desenho único, assim, só quando é interessante, né? Por exemplo, igual eu fiz com os vagalumes aqui, ó. Eu fiz esse sistema também, ó, criei um pontinho mais com a cor pura, depois eu criei uma layer com a opacidade um pouco menor e uma outra bem fraquinha, e aí eu transformei essas três em uma só, porque era tudo vagalume e eu ia adicionar aqui, né, como um efeito, então aí fazia sentido, né, eu juntar as camadas para reduzir aqui também, né, mas agora transformar todas essas em um desenho aqui, daí eu já preferi não fazer isso porque eu posso futuramente vir e trabalhar mais nesse desenho, adicionar mais coisa, transformar em um jogo, né? Dá pra tirar esse aqui e, sei lá, aproveitar pra um jogo, essas caveiras, enfim. Fica essa dica aí pra vocês na questão da camada, beleza? Então eu retornei aqui com o desenho vazio para mostrar a vocês essa opção de simetria. O que é essa simetria? Ó? Dá pra ver aqui que tá puxando uma linha, né? O que eu desenhar a partir dessa linha, ela vai refazer do outro lado. Se fosse simetria no eixo Y, ó, pode ver que aqui na vertical, ó, ela vai traçar uma linha vertical e tudo que eu desenhei embaixo é feito em cima, né? E aqui, ó, mexendo aqui, eu vou posicionando ela onde eu quero no desenho. Então, por exemplo, aqui, ó, deixei a simetria aqui embaixo. Então, por exemplo, eu tenho a linha aqui, vou desenhar uma espécie de sol, ó, como se fosse a linha do mar aqui, por exemplo, né? Aí eu tenho essa simetria que desenhou tudo embaixo. Se fosse na vertical, ela ia desenhar na vertical. E aí eu consigo mover essa linha para cima e para baixo naquela opção. Então essa seria a simetria. E por fim, esses atalhos aqui de copiar, de passar, clonar, dá para você fazer por aqui, ó. Então seria tipo duplicar essa camada no caso, né? Você simplesmente clica aqui e pronto, já tá feito. Então, sei lá, meio que, a não ser que seja uma coisa muito específica, que você vai aqui na layer anterior, e aí você vem aqui, dá um Ctrl X, ou consegue usar esses atalhos, copia e vem na outra camada e passa pra cá o desenho. Então, tipo, dá pra fazer por aqui, que é bem mais rápido, né? Bom, galera, agora na parte da animação vai funcionar bem parecido aqui com a parte das camadas. Você vem aqui, ó, já ativou aqui pra gente, né? Enfim, você clica aqui, ó, você pode sumir. Eu fiz uma animaçãozinha rapidinho aqui só pra demonstrar pra vocês como é que funciona. Pode ver que o quadro vai passando aqui de quadro a quadro, né? Como se estivesse movendo aqui a bolotinha. Então vamos começar aqui nas opções que a gente tem, né? A mesma coisa lá, ó, você pode mover para trás o frame ou mover para frente, né? O frame selecionado aqui, ó, em verdinho. Você seleciona, ele move e tal. Você pode copiar ele, duplicar, copiar e passar, mas eu já recomendo duplicar porque é bem mais prático, né? Tipo, você vai copiar um frame, daí você vai lá criar um novo frame, daí você vai passar a cópia. Então é bem mais fácil de clonar. Você vem aqui, ó, no exemplo da animação, ó, aqui o último quadro, eu cliquei nele. Agora o que eu vou fazer? Eu só vou vir aqui duplicar, ó. Dupliquei, os quadros são idênticos, só que agora eu venho aqui, por exemplo, vou fazer essa bolinha voltar. Então ela voltou um quadro, você vem aqui, clona de novo, aí puxa ela mais pra cá, e aí vem aqui, clona mais uma vez,
e aí puxa ela mais pra cá ainda. Então você vê, ó, que muito rápido aqui eu já adicionei 3 frames, ó. Bem prático assim, em vez de ir lá copiar, depois criar um frame novo aqui no maisinho e colar, enfim, esse aqui já é uma dica aqui de produtividade no caso, né? E aí continuando, a gente pode nomear e fazer um nome para essa animação, e aí você pode criar uma nova animação, digamos que você está animando aí um personagem para um jogo, você vai criando as animações aqui e por fim você exporta elas pro seu jogo e já sai tudo prontinho. Aqui do lado você pode clonar essa animação, então por exemplo eu tenho a animação da bolinha indo e voltando, eu copio ela, faço um clone dela e aí eu mudo e enfim faço os ajustes. Em alguns casos pode ser interessante isso, e você pode excluir uma animação que tiver salva aqui, né? Essa parte do atraso aqui você está mexendo diretamente na velocidade que a sua animação vai girar. Então por exemplo, se eu reduzir aqui, ó, vou colocar 0.02 aqui, que é bem rápido, é menos de 1 segundo, né? Enfim, você vem aqui, aplica em todos os quadros. Quando você der um play, ó, ficou insanamente rápido. Então isso aqui você tem uma noção mais ou menos de como que vai ficar a sua animação, né? Eu recomendo deixar mais ou menos aqui em 0.12, que é pra manter ali tipo um padrão muito parecido usado na Unity, por exemplo, né? E aí ele fica um padrão mais estável, assim. Lógico que isso aqui é só para ter uma noção, né? Não só a Game Engine aí, você vai mexer como você precisar da sua animação, né? E aí aqui a gente pode adicionar uma imagem, pode adicionar uma música para tocar junto, né? Talvez um efeito sonoro ali, sei lá, do personagem pulando, vai ser executado junto. E essa parte aqui é bem interessante, que você consegue deixar tipo um rastro da sua animação. Quando você está desenhando, você consegue ter uma noção melhor do que aconteceu no quadro anterior. Então, por exemplo, se eu colocar um aqui, ele vai mostrar um quadro. Eu tô nesse quadro, ele vai mostrar o que essa bolinha fez nesse quadro aqui. Se eu colocar 2 quadros, eu tô nesse quadro, ela vai mostrar esses 2 últimos quadros, né? Com uma certa opacidade, para você ter noção assim se você tá indo na direção certa. Isso é muito bom quando você tá animando um personagem andando, pulando, atacando. Você precisa ter uma direção aí para onde o seu desenho tá indo, né? Vou colocar aqui 4 e aí vai ficar uma sombra, ó, o que ela fez no quadro anterior, no quadro anterior, no quadro anterior e no último. Se eu der um play, ó, ele fica meio que esse blur, mas esse blur aqui não vai na hora que você exporta. Isso aqui é só para você ter noção, né? Por exemplo, eu tô vindo aqui, mas eu quero que minha bola desça no próximo quadro, né? Então eu vou ter essa noção do que ela fez no quadro anterior, né? Eu vou dar esse exemplo aqui agora para vocês, né? Para ficar mais ilustrativo. Clonei o quadro, vou simplesmente vir aqui, ó, vou pegar essa bola, vou descer na diagonal. E aí, tá vendo, ó, que você tem a noção que eu tava aqui em cima e desci. Então vai ficar muito mais fácil assim de trabalhar a animação, né? Então eu fiz aqui rapidão para ficar ilustrativo para vocês, né? Você pode ver que você tem a noção de como que foi o movimento. Para desativar isso aqui, é só vir aqui, desativado. Dá um play e você tem o seu resultado do seu desenho aí, né? O Pixel Studio é uma ferramenta extremamente poderosa, galera. Ela é de graça e você pode usar tanto no computador quanto no celular, então isso é muito interessante. É lógico que ele também tem a versão paga, mas como eu já comentei em alguns vídeos e vou reforçar nesse, né, não compensa. É melhor você ir pular para o Zeprite, então, se for para pagar, né, porque o Zeprite é muito mais completo em comparação com o Pixel Studio, mas mesmo assim, cara, dá pra fazer muita coisa. Se vocês voltarem aí no meu canal, tem uma playlist chamada Seven Fallen, que era o primeiro jogo que eu tava desenvolvendo, e as artes dele era toda feita no Pixel Studio, as primeiras artes ali, e através dele eu fiz vários cenários, fiz muita animação, fiz tile set, então dá pra fazer muita coisa, inclusive pra jogo. Aqui na descrição tem alguns links de cursos que eu recomendo, dentre eles tem o Aprenda Pixel Art, que é completo pra Pixel Art, né? Você vai aprender desde o zero, mesmo que você não saiba aí desenhar, então os professores são muito atenciosos, o curso é vitalício, fora o suporte que é muito personalizado, a comunidade lá tá aumentando cada dia mais, gigante. E caso você ainda tenha alguma dúvida se vale a pena ou não, eu tenho um vídeo aqui no canal só focado sobre Aprenda Pixel Art. Lá eu mostrei toda a evolução que eu tive, mostrei tudo que você aprende lá no curso, né? Abri o curso lá para vocês no vídeo. Então se você tiver interesse, vai aparecer aqui no final do vídeo, vai aparecer, né, um card direto para esse vídeo. E aqui na descrição eu também vou deixar junto o link, né, do vídeo, caso você queira dar um pulo lá conferir. Agradeço demais a tua atenção, agradeço demais por fortalecer aqui no canal. Comenta aí se você quer mais algum vídeo específico que eu posso estar trazendo sobre o Pixel Studio, sobre Pixel Art. E é isso, galera, muito obrigado, boa semana para vocês.